Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidades do dia de hoje, nós vamos falar a respeito de um tema extremamente polêmico, mas extremamente importante. Trata-se lá do embate, de um lado, entre o bilionário Elon Musk, que chegou a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do ditador do Brasil, e do outro lado, o ministro Alexandre de Moraes determinando lá a suspensão de uma série de contas no antigo Twitter, atualmente o X. Se a gente quer entender tudo a respeito dessa temática, vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, aula de atualidades, conflito Musk versus STF. Bom, o que eu sempre digo para os meus alunos é que é extremamente importante que a gente vá na causalidade dos fatos. Por que disso, professor? Porque muitas vezes a gente fica lá como que numa névoa ou numa bruma à beira-mar, se guiando basicamente por fumaça ou por ondas que batem na areia. E a gente não vai na relação de causalidade de determinados tipos de problemas. Vamos tentar entender, então, o motivo do conflito entre o STF e o antigo X, o antigo Twitter, atual X, do bilionário Elon Musk. A primeira questão é a gente lembrar que as chamadas Big Techs, dentre elas nós temos um modelo que é muito comum, que é o modelo GAFA, que pega o Google, o Amazon, o Facebook e também a Apple, mas a gente poderia colocar nesse rol, com certeza, o atual X, antigo Twitter. Essas empresas assumiram uma importância transnacional de tal magnitude que elas têm uma renda anual que é maior do que o PIB de vários países espalhados pelo mundo. E aí o crescimento desse poder das Big Techs é algo que, às vezes, afronta o Estado democrático de direito. Quem é que percebeu isso, professor? A União Europeia. A União Europeia, desde janeiro desse ano de 2024, impôs uma série de regras para que as grandes Big Techs, de maneira muito especial as redes sociais, atuem nos 27 países que compõem o mais antigo, o maior e o mais importante megabloco econômico do mundo. E a pergunta é por quê? Porque como instrumentos elas podem servir, obviamente, para aquisição de conhecimento, para interligar as pessoas, para comunicar dados importantes à sociedade, para formar pessoas, mas ela também pode ser utilizada para determinados conteúdos que são antidemocráticos, para discurso de ódio, para discursos proto- ou ditatoriais, que incentivem a violência e que muitas vezes uma série de crimes são praticados através dessas redes sociais. O exemplo clássico, né? São os crimes de apologia ao neonazismo, mas também da supremacia branca nos Estados Unidos, como o grupo Ku Klux Klan. A gente vai observar redes de pedófilos que se espalham pelo mundo inteiro e por aí vai. O argumento utilizado por essas plataformas e Big Techs é que elas são apenas o meio e que, na verdade, não são responsáveis pelo conteúdo que ali é vinculado. Esse argumento, né, no meu entendimento, pelo menos, é completamente furado. Significaria dizer que, por exemplo, dentro de um departamento público, dentro de uma escola, tivesse tráfico de drogas. E, de repente, a direção daquela escola ou daquele departamento diria, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Nós somos apenas uma instalação que é a escola. O tráfico de drogas é o traficante que entra aqui e trafica para os alunos, professores e funcionários. Isso não teria claramente cabimento, porque alguém em sã consciência diria, mas espera aí, qual é a medida que você, como gestor público ou como diretor dessa escola, está tomando para que o ilícito não aconteça nas suas dependências? É bastante razoável que grande parte, né, dos nossos alunos concordem com essa afirmação. Porém, esse é o argumento utilizado pelas Big Techs para dizer o seguinte, olha, nós não fazemos apologia de crimes, de discurso de ódio, de regime ditatorial ou de qualquer tipo de atividade criminosa,
mas nós não somos responsáveis pelaquilo que as pessoas postam aqui. Não tem cabimento. Na verdade, a causalidade do conflito entre o ministro Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk é que o Supremo Tribunal Federal, na vacância do Congresso Nacional, acaba criando, normativas que devem ser seguidas pelas redes sociais. Dentre elas, banir contas que promovem fake news. Fake news, lá para minha avó, o nome correto era mentira deslavada de gente sem caráter. A gente acaba dando um nome bonitinho nos dias atuais para algo que é claramente incorreto sob o ponto de vista ético-moral, ou para pessoas que fazem discurso de ódio, ou pessoas que eventualmente propõem o rompimento do Estado Democrático de Direito, o regime ditatorial. E aqui não importa se nós estamos falando de pessoas que têm um espectro político mais à direita ou mais à esquerda. Todo discurso de ódio, toda fake news, todo processo de rompimento da ordem democrática deve ser condenado em qualquer espectro político. E esse é o ponto. Na verdade, o Elon Musk ele reage, como toda Big Tech, que não quer se submeter ao ordenamento jurídico brasileiro, dentre eles, uma ordem judicial. Claro, eu posso não concordar com essa ordem, professor? Claro que sim. Eu posso discutir eventuais excessos e disfuncionalidades da Suprema Corte Brasileira? Claro que sim. Eu posso, eventualmente, alterar a legislação para poder criar parâmetros de atuação para o Poder Judiciário? Devo fazer, mas eu não posso desrespeitar uma ordem judicial, porque se assim eu o fizer, nós nos encaminhamos para a barbárie. Imagina lá se no trânsito nós não respeitássemos as leis de trânsito e cada um resolvesse fazer aquilo que acha que é o mais adequado. Óbvio que isso seria o caos, e é o caos no trânsito, como é o caos na sociedade como um todo. Então, o grande ponto, a causalidade, é que as Big Techs e o X, em particular, não querem ser regulados. E eles sabem que o mundo está acordando para essa realidade do poder dessas empresas. Agora a pergunta é, professor, isso é uma novidade? Não, não é uma novidade. Se nós olharmos para a história, do finalzinho do século XIX até o primeiro quartel do século XX, as grandes empresas americanas, petrolíferas, donas de ferrovias, donas de minas de carvão e de petróleo e de outras atividades, montaram verdadeiros monopólios em determinadas áreas consideradas estratégicas para o Estado americano. E num determinado momento, o Congresso daquele país percebeu o óbvio. Os tentáculos dessas empresas alcançavam um nível de controle econômico e social que era claramente antidemocrático, que era claramente inadequado e que toda a sociedade sofre as consequências. Resultado, os Estados Unidos iniciaram lá uma legislação que desmontou os trusts norte-americanos, fatiando as empresas para diminuir esse poder absurdo que elas tinham. No momento atual, ninguém fala, pelo menos por enquanto, no desmantelamento dessas grandes Big Techs, mas se fala sim em regulação. E na Europa, como eu disse, a União Europeia, lembrando que a Austrália também aprovou lei semelhante há algum tempo atrás, isso também já havia acontecido na Nova Zelândia, o que os governos tentam fazer é dar um regramento de atuação. E aí, claro, o Elon Musk, bilionário, está acostumado a ter todas as suas vontades satisfeitas, ele vai se contrapor a qualquer tentativa de regulação das redes sociais, do seu X em particular, no Brasil. E aí, o judiciário brasileiro ele tem sido implacável com o não cumprimento de decisão judicial. Vou citar um outro caso para você. Há uns anos atrás, um juiz de primeira instância resolveu bloquear as operações do WhatsApp no Brasil. E a pergunta é por quê?
Porque ele deu uma ordem judicial para que o WhatsApp entregasse informações de uma quadrilha de narcotraficantes que utilizava o WhatsApp para poder praticar o tráfico. E aí o WhatsApp disse que, por uma questão de sigilo dos seus usuários, não daria os dados, claramente se negando a dar esses dados. E aí o juiz de primeira instância vai lá e determina a suspensão do WhatsApp, como já havia acontecido no Brasil com o Telegram. Sabe qual foi o resultado? O WhatsApp e o Telegram não só montaram um escritório no Brasil para responder judicialmente por eventuais tipos de desrespeitos ou desacatos à ordem judicial, e, por um outro lado, passaram a colaborar com o judiciário brasileiro, ou seja, se adequaram. Por um outro lado, o X agora vive esse embate. O Elon Musk disse que ele é um absolutista da liberdade de expressão. Bom, está faltando ele estudar um pouquinho, né? Porque quem estuda direito sabe do óbvio. Nenhuma liberdade é absoluta. Toda liberdade ela é limitada pelo conjunto de leis que rege a sociedade. Eu cito sempre para os meus alunos, eu e você somos livres para a gente ir aonde a gente quiser. Mas eu não posso entrar na casa do meu vizinho sem a autorização dele. Ora, mas isso rompe a minha liberdade de ir e vir? Não, isso rompe a possibilidade de eu entrar numa casa que não é minha, porque o limite da minha liberdade é o patrimônio do outro. Então, observe, né, que toda liberdade, toda e qualquer liberdade, ela tem um limite, ela não pode ser absoluta. Eu, por exemplo, tenho liberdade de expressão, mas por uma questão absolutamente ética, mas também por uma questão legal, eu não posso pregar a pedofilia, eu não posso pregar o racismo, eu não posso pregar a homofobia, porque isso é classificado como crime. Então, o ponto fundamental é que esse embate ele tem como a causalidade uma outra questão que o X não fala, que é a tentativa do Estado brasileiro de regular as redes sociais. O Congresso Nacional perdeu uma grande oportunidade na PL das fake news, o projeto de lei das fake news que está lá parado no Congresso Nacional, porque há uma reação de uma parte dos parlamentares brasileiros que não querem ser responsabilizados ou responsabilizar a plataforma onde eles fizeram os seus votos e a sua audiência, muitas vezes com a propagação de notícias sabidamente falsas. Então é absurdo, né? Mas é exatamente isso, né? O que parte desses políticos pregam é que você possa mentir deslavadamente, porque isso é a sua liberdade de expressão. Você pode caluniar, pode injuriar, pode difamar quem quer que seja, que isso é liberdade de expressão. E quem quiser que vá ao Poder Judiciário para a reparação do dano. O que eles não falam é que na velocidade em que a internet funciona, o judiciário ele é muito moroso, até que o judiciário tome conhecimento de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação, do cometimento de um crime, para que aquela notícia seja retirada e aquela pessoa seja obrigada a se retratar, o dano já aconteceu. E aí, claro, né, em eras de internet, nós temos que ter a possibilidade de rapidamente retirar informações falsas, sabidamente falsas, e caso contrário, a gente faz o inverso do ônus da prova. Se aquela notícia é uma notícia verdadeira, aquele que colocou ela na internet recorra ao Poder Judiciário para ver a sua notícia colocada novamente. É assim que funciona, de fato, né, a democracia. Legal? Então vem para cá, vamos conferir um pouquinho dessa questão. A discussão sobre como as redes sociais podem ser usadas para disseminar informação falsa, discurso golpista ou de ódio, ganhou uma nova dimensão com os ataques do empresário Elon Musk, dono da rede social X, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O bilionário, que se define como absolutista da liberdade de expressão,
chamou Moraes de ditador do Brasil. Isso depois de Moraes determinar a inclusão de Musk como investigado no inquérito que apura a ação das milícias digitais que atentam contra a democracia brasileira. E aí vem uma pergunta. Professor, por que o Supremo inclui o Elon Musk num inquérito de milícia digital? Porque lá atrás ele se recusou e ele criou obstáculos ao cumprimento de decisão judicial que determinava o bloqueio de determinados perfis e páginas na sua rede social. Então, se eu bloqueio ou eu tenho dificuldade em retirar um conteúdo por determinação judicial, isso está sendo criado um embargo a uma decisão judicial. Imagine lá, que a gente tivesse uma outra situação no cometimento do crime numa determinada empresa e que alguém com um cargo superior estivesse criando obstáculos para que a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário pudessem investigar e saber a verdade a respeito do cometimento daquele crime. Todos nós diríamos que essa pessoa está criando embaraços à atividade policial do Ministério Público e do Poder Judiciário e que, portanto, ela tem que ser responsabilizada por tal. É exatamente isso que está acontecendo no momento atual. E aí, o Moraes apontou que viu indícios de obstrução de justiça e incitação ao crime nas ações de Elon Musk. Moraes negou o pedido da Rede X para que as responsabilidades sobre as medidas determinadas pela justiça brasileira fosse transferida para o X internacional. Para Moraes, o pedido beira a litigância de má-fé. Então, olha o estratagema do Elon Musk. Ele queria que as determinações judiciais brasileiras em cima do X Brasil, na verdade, não fossem respondidas pelo escritório do X no Brasil, mas que fosse respondido pela X Internacional, que tem o seu escritório, por exemplo, nos Estados Unidos. Ora, ele sabe do óbvio. A justiça brasileira não tem ingerência sobre um escritório que se encontra em país alheio ao nosso. Então, o que ele queria era fugir das determinações judiciais do Poder Judiciário brasileiro. E isso, claro, beira a litigância de má-fé. Claro que o ministro Alexandre de Moraes negou e colocou de maneira muito clara que o X no Brasil responde diretamente pelas decisões judiciais que são emanadas do Poder Judiciário em qualquer instância. Caso não concordem, pode recorrer, porque o que o Elon Musk não diz é que a determinação é do ministro Alexandre de Moraes. Se eu não concordo, eu entro com recurso no próprio Supremo Tribunal Federal, peço para levar isso ao Pleno do Supremo, para que o Pleno do Supremo ratifique a decisão de um juiz. Mas ele não faz. E ele não faz pelo óbvio, porque ele sabe que o Supremo Tribunal Federal brasileiro vai observar que no ordenamento jurídico eu não posso me negar ao cumprimento de uma decisão judicial. Ponto. Aí ele leva para as redes sociais. Olha para cá. O bilionário vem criticando a suspensão judicial de contas na plataforma. Moraes determinou uma multa diária de 100 mil para cada perfil que a empresa reativar de forma irregular. Observe esse irregular aqui. Mas qual é o motivo do conflito para valer, professor? O primeiro embate é a remoção de conta por determinação judicial. O X não quer cumprir decisões judiciais no Brasil. Segunda questão. A determinação para que as redes sociais deveriam remover os conteúdos inverídicos em até 2 horas, sob pena de multa de 100 mil por hora por perfil não lançado. E aí, obviamente, que o Elon Musk não quer pagar multa através do X Brasil. Outra questão que ele não fala é que ele não quer a regulação. As redes sociais não querem a submissão à regulação no Brasil e, claro, não querem no mundo. O Congresso discute um projeto de lei regulamentar
as plataformas digitais. É o chamado PL das fake news, retirado de pauta da Câmara por falta de acordo entre os parlamentares e, claro, pressão das plataformas. Lembrando que a União Europeia já aprovou uma norma desse tipo que entrou em vigor em janeiro. E dentro da União Europeia, você tem países que são comandados pela esquerda e pela direita. Tem até países que são comandados pela extrema-direita, como é o caso da Itália. E lembrando que lá na União Europeia, eu tenho que ter que a maioria dos países que detêm a maior quantidade de população tem lá que votar majoritariamente para que uma legislação seja aplicada a todo o bloco. E essa lei foi aprovada pela ampla maioria da União Europeia, o que mostra que os europeus, claro, estão atentos a esse tipo de poder das grandes big techs. Em 2015 e 2016, por exemplo, juízes de primeira instância determinaram o bloqueio do WhatsApp, depois que a empresa se negou a conceder informação para uma investigação policial. Olha a ousadia de uma Big Tech. Ela se recusa a fornecer informação de uma conta específica que está em investigação policial, ou seja, ela quer obstruir o trabalho da autoridade policial no nosso país. Isso não tem nada a ver com o STF, foi um juiz de primeira instância. Ou seja, o que essas empresas querem é não cumprir decisão judicial. O mesmo aconteceu com o Telegram no ano de 2023. O resultado é que, depois da decisão judicial, ambas as empresas passaram a cumprir todas as determinações. Bom, como é que está o marco regulatório das Big Techs dentro da Europa, né? Primeiro, recomendação por inteligência artificial. A legislação de lá diz que será possível desligar recomendação de vídeo feita por IA dentro das plataformas. Há um sistema de proteção das crianças, onde as plataformas serão proibidas de direcionar publicidade à criança com base em dado pessoal. As empresas não poderão utilizar dados pessoais confidenciais como raça, gênero, religião, para direcionar anúncio. A empresa terá que remover anúncio de produto e serviço considerado ilegal. Olha que interessante, né? Isso é válido para produto ilegal, mas também é válido para conteúdo ilegal. A plataforma terá que facilitar a remoção de conteúdo considerado ilegal, ou seja, que claramente fere, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, que pratica discurso de ódio, discurso de xenofobia. A Big Tech terá que publicar relatórios sobre a remoção de todos os conteúdos e a venda online enganosa. As práticas como promoções deverão ser combatidas pelas redes sociais. Bom, no Brasil, a gente tem lá a PL das fake news, né? A PL brasileira tem grande ideia, ou pelo menos similaridade, com aquilo que foi aprovado na União Europeia. Primeiro, né, as plataformas devem produzir relatório semestral de transparência, né, sobre a moderação de conteúdo. A Big Tech deve remunerar os jornais com pelo menos 2 anos de existência com o conteúdo por eles produzidos. Aqui tem uma outra resistência das Big Techs, né? Elas utilizam reportagens que são veiculadas pela chamada mídia tradicional, como rádio, TV, jornal, ou até mesmo canais de internet, mas não paga, né, esses instrumentos tradicionais de comunicação pelo produto lá gerado. Então você pega, por exemplo, o Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo, o jornal O Globo, que produz uma reportagem, a plataforma vai lá, copia os dados daquela informação, divulga, mas não remunera quem gerou aquele trabalho, com todos os jornalistas, com o campo investigativo e por aí vai. E essa é uma outra resistência das Big Techs, né, em ter qualquer tipo de regulação. A plataforma deverá adotar medidas para assegurar a privacidade, a proteção de dados e a segurança a cada faixa etária. A Big Tech deverá realizar campanha e combater a difusão em massa de discurso violento
baseado em discriminação e fake news. A plataforma terá que identificar o conteúdo pago e seus anunciantes também serão responsabilizados pelos danos oriundos de conteúdo publicitário pago e claramente ilegal ou fraudulento. A empresa será responsabilizada pela divulgação de fake news por meio de conta automatizada. Os artistas deverão organizar, por meio de associações, a gestão coletiva para negociar pagamento de valores para plataforma e provedor. Plataforma deverá remover conteúdo ilícito relacionado à prática de crime em 24 horas, sob pena de multa de 50 a 1 milhão por hora de descumprimento. Congressistas e autoridades públicas terão imunidade parlamentar estendida às redes sociais, bem como conteúdo publicitário desses. Então, observe que a PL das fake news é uma PL que, no meu entendimento, é bastante razoável. Claro que você pode discutir um ponto aqui, outro ali e ajustar, mas ele é um projeto de lei muito razoável. Mas está lá, engavetado na Câmara dos Deputados, porque não há consenso sobre a sua aplicação. Bom, vamos ver então como é que esse assunto caiu em prova, né? Em 2024, a Banca Quadrix perguntou assim: acerca das recentes ações políticas e econômicas que envolvem o bilionário Elon Musk, julgue o item. A cúpula do Poder Judiciário e Legislativo do Brasil receberam duras críticas do Poder Executivo pela não manifestação relativa à crítica do bilionário Elon Musk à atuação do STF. Alternativa incorreta. O Poder Executivo brasileiro não criticou o Legislativo e o Judiciário, até porque o Judiciário tem sido muito ativo contra as críticas de Elon Musk. Alternativa, portanto, claramente errada. Segunda questão. Acerca da recente ação política e econômica que envolve o bilionário Elon Musk, julgue o item. Na contenda, junto a um ministro do STF brasileiro, Elon Musk, ao se encontrar com o presidente argentino Javier Milei, conseguiu apoio no processo que a rede social X enfrenta no Brasil. Alternativa correta. Javier Milei é um daqueles que defendem o absolutismo da liberdade de expressão, independente de se essa liberdade é cercada de fake news ou não, né? E, portanto, o Elon Musk conseguiu o apoio, que é um apoio meramente simbólico, não tem nenhuma relevância no judiciário brasileiro, mas conseguiu o apoio político de Javier Milei. Legal? Conferindo aqui, primeira questão errada, segunda questão certo, e com isso a gente encerra essa nossa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!